Olá, pessoal. O tema da semana são as funções oxigenadas. Nós vamos identificar e nomear as funções ésteres, éteres, enóis e fenóis. Em outra etapa, foram vistas as funções álcool-aldeído, cetona e ácido carboxílico. Reforçando, nós vamos falar de enol, fenol, éter e éster. Vamos começar pelo éster, que são derivados de ácidos carboxílicos obtidos a partir da reação de esterificação, que é uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool. É uma reação que acontece com a troca do átomo de hidrogênio presente na carboxila do ácido carboxílico por um grupo orgânico. O grupo funcional do éster é o grupo C dupla O, bem no meio da cadeia. Então, esse aqui é o grupo funcional. Nós temos C dupla O. Esse aqui é o grupo funcional do éster. O uso dos ésteres. Os ésteres dão origem às essências, que são derivados de ácidos orgânicos e álcoois de cadeia curta. Os ésteres de cadeia longa são óleos e gorduras, os quais são aproveitados na produção de sabões. Uma outra forma de apresentação de um éster é a cera, como, por exemplo, a cera de abelha e a cera de carnaúba, que são amplamente utilizadas na fabricação de velas. Os flavorizantes são substâncias que apresentam sabor e aroma característicos geralmente agradáveis. Por isso, são aplicados nos produtos alimentícios e nos medicamentos. O sabor é percebido pelas papilas gustativas existentes na língua, enquanto o aroma é percebido por células presentes nas narinas, que podem identificar uma grande variedade de odores. Flavor é o sabor junto com o aroma. Quando nós não conseguimos separar sabor e aroma, nós chamamos de flavor. E os flavorizantes são ésteres que são utilizados para aromatizar alimentos e medicamentos. A nomenclatura do éster vai ser composta pelo prefixo, que mostra o número de carbonos que estão presentes numa parte da cadeia, o infixo, que é a parte intermediária, que mostra o tipo de ligação química existente entre os carbonos, mais ato de, e o sufixo, que é o radical mais A. Vamos observar este primeiro exemplo, onde nós temos o grupo funcional, que é esse aqui, então por isso nós sabemos que é um éster. Nesta primeira parte, onde nós contamos o carbono que está ligado duplamente ao oxigênio e com uma ligação simples a outro oxigênio, esse é o carbono 1, esse é o carbono 1, carbono 2. Então, eu já posso pensar num prefixo et, met, et. O infixo entre os carbonos, eu tenho uma ligação simples, então é an, O no final. Etano, como é um éster, etanoato. Nós vamos utilizar a segunda parte, que é um radical. Que radical é esse? Que ramificação é essa? Com um único carbono, metil, com A no final. Desta forma, nós temos o etanoato de metila. Nesta tabela, nós apresentamos alguns exemplos da primeira parte dos ésteres. 1 carbono, metanoato. 5 carbonos, pentanoato. O último exemplo, fenilmetanoato. O fenil aqui assume um papel de ramificação. Para lembrar, radical fenil é diferente do radical benzil. Notem que em todos os exemplos, o carbono 1 é o carbono do grupo funcional. Outros exemplos de nomenclatura. Para o primeiro exemplo aqui, o meu grupo funcional é este aqui. É assim que eu identifico um éster. Esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Nós temos, nessa primeira parte, uma ramificação, que é o grupo metil, localizado no carbono 3. Então, o prefixo vai trazer tudo isso no nome, a ramificação e a localização dessa ramificação. Então, nós teremos 3-metil-butanoato. A segunda parte é o radical com A no final. Que radical é esse? Fenil.
porque eu tenho um anel benzênico ligado diretamente à cadeia. Por isso, o nome 3-metilbutanoato de fenila. Próximo exemplo, nós temos um éster caracterizado por este grupo funcional. Mais uma vez, eu tenho nessa primeira parte uma cadeia composta por 4 carbonos, que contém uma ramificação, que é o grupo metil, localizado no carbono 3. Então, toda essa parte vai ser indicada no prefixo. Então, nós teremos 3-metilbutanoato de e a segunda parte. A segunda parte é formada pelo radical 2 carbonos, etil, mais o A no final. Então, nós teremos 3-metilbutanoato de etila. Éter é um grupo orgânico em que o átomo de oxigênio, é o heteroátomo, encontra-se entre 2 grupos orgânicos, ou seja, o oxigênio está no meio da cadeia. Olha lá o grupo funcional. Então, em todos os exemplos aqui listados, o oxigênio está localizado entre carbonos. Os mais comuns: éter dietílico, que é o líquido altamente volátil usado na medicina como anestésico e que atualmente entrou em desuso em razão dos perigos de causar incêndios. Hipofilantina, que é o principal componente do quebra-pedra, um chá muito popular pela sua capacidade de dissolver os cálculos renais. Os éteres, eles são classificados quanto aos ligantes. Um éter pode ser simétrico ou assimétrico. Simétrico porque ele tem a mesma quantidade de carbonos dos 2 lados. Então, aqui tem 2 carbonos para cada lado do oxigênio, enquanto o assimétrico ele tem quantidades diferentes de carbonos. Quanto à cadeia, alifático, cadeia aberta, cíclico, quando ele é fechado, e aromático, quando ele contém o anel benzênico na sua estrutura. Nomenclatura de éter. Então, prefixo, número de carbonos do grupo orgânico 1, infixo, que é a parte intermediária, oxi, sufixo, nome do hidrocarboneto correspondente ao grupo orgânico 2. A partir desse exemplo, nomear esse aqui como grupo 1 e este como grupo 2. Grupo 1 tem 1 carbono e vai ter óxido no final, metóxi. E o grupo 2, nome do hidrocarboneto com 1 carbono, metano. Então, o nome do éter, metoximetano. O nome desse composto será metoximetano. Outros exemplos. Para o primeiro, prefixo et, vamos lembrar que eu vou chamar esse aqui de grupo 1 e esse aqui de grupo 2. 2 carbonos, et. Segundo grupo, nome do hidrocarboneto para o segundo grupo, etano. Então, o nome desse composto, etoxietano. Ou éter dietílico, como nomenclatura vulgar, porque são 2 grupos etil. Então, éter dietílico. Segundo exemplo, grupo 1, grupo 2. Para o grupo 1, só tem 1 carbono, met, oxi, metoxi. Segundo grupo, nós teremos o isopropano, que é o nome do hidrocarboneto. Então, o nome desse composto fica metoxi-isopropano ou éter isopropílico e metílico. Terceiro exemplo, grupo 1, grupo 2. Para o grupo 1, 1 carbono, oxi no final, metóxi. Grupo 2, nome do hidrocarboneto, benzeno. Então, esse é o metoxibenzeno, nome vulgar ou comercial, anisol. Quarto exemplo, grupo 1, grupo 2. Para o grupo 1, nós temos et com oxi, etoxi. Para o grupo 2, qual seria o nome desse hidrocarboneto? Vamos lá. 5 carbonos com uma ramificação localizada no carbono 2. Desta forma, nós teríamos 2-metilpentano. Então, o nome do éter, etoxi 2-metilpentano.
Outros exemplos, só que desta vez para os éteres cíclicos, furano, tetraidofurano. Nesse momento, a gente não precisa decorar esses nomes, é reconhecimento, ok? Fenol é o grupo orgânico em que o grupo hidroxila está diretamente ligado ao anel benzênico, como acontece nesse primeiro exemplo. Então, o grupo funcional é a hidroxila ligada ao anel benzênico. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O nome dessa estrutura da substância é fenol. O nome da função orgânica é fenol. O nome do grupo funcional também é fenol. Para todos os exemplos, nós podemos localizar a função fenol, cujo grupo funcional é hidroxila ligado direto ao anel benzênico. Mais uma vez aqui, ó. Grupo funcional, hidroxila ligada ao anel benzênico. Logo, eu tenho a função fenol presente neste composto. Classificação dos fenóis. Monofenol, eu tenho uma hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico. Difenol, duas hidroxilas ligadas diretamente ao anel benzênico. Trifenol, três hidroxilas ligadas diretamente ao anel benzênico. Mas é preciso ter muita atenção. Fenol não é álcool. Fenol é uma função orgânica diferente de álcool. O fenol tem uma hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico. O álcool não. Então, muita atenção. Fenol. O hidroxibenzeno, também conhecido como ácido fênico, foi descoberto em 1834. Deve ser armazenado de forma adequada, pois é um material corrosivo e irritante à pele e às mucosas. É bastante empregado como conservante para madeira, na produção de fórmica e de cresóis. Com base neles, são produzidos os cresolatos de sódio, popularmente conhecidos como criolinas, usados como desinfetantes. Então, os fenóis são usados na fabricação de desinfetantes, na produção de creme para queimadura solar e para pé de atleta. É o princípio ativo para o tratamento de manchas na pele. É usado na produção de resinas. É usado como matéria-prima para a produção do indicador ácido-base fenolftaleína e também utilizados na produção de sal orgânico de outras substâncias orgânicas de diversos grupos funcionais. Estão presentes em diferentes compostos, como, por exemplo, a baunilha, o aroma de baunilha, né? Então, aqui nós temos a hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico. Nomenclatura dos fenóis. O fenol é um derivado do benzeno. A hidroxila recebe o nome de hidroxi e os demais ligantes do anel benzênico são considerados substituintes. Assim, o carbono ligado à hidroxila recebe sempre o número 1. Então, por isso, no primeiro exemplo, nós temos 2-metil hidroxibenzeno. 2, porque o carbono 1 é o carbono ligado à hidroxila. Lembrando que a função fenol é reconhecida pelo grupo funcional hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico. No carbono 2, nós temos metil, que é uma ramificação, então 2-metil, hidroxi, que é a hidroxila, ligada ao anel benzênico. No segundo exemplo, novamente, temos um fenol com um grupo substituinte ou ramificação no carbono 3, grupo metil. Então, 3-metil hidroxibenzeno. Outros exemplos, vamos melhorar essa nomenclatura. Então, nós vimos no slide anterior que esse primeiro exemplo seria 2-metil hidroxibenzeno ou 2-metilfenol, porque fenol e hidroxibenzeno são a mesma coisa. 2-metil-hidroxibenzeno ou 2-metilfenol. Ortometil hidroxibenzeno, porque os substituintes estão no carbono 1 e no carbono 2. Essa é a nomenclatura de substituintes para os anéis benzênicos. Nós vimos isso na nomenclatura de hidrocarbonetos. Quando eu tenho as posições 1 e 2 substituídas no anel benzênico,
nós podemos substituir por um prefixo orto. Ó, posições 1, 3, meta. Posições 1, 4, para. No segundo exemplo, M-metil-hidroxibenzeno. Exemplo seguinte, para-metil-hidroxibenzeno. Nomenclatura vulgar, ortocresol, metacresol, paracresol. Polifenóis, os próximos exemplos são quando nós temos duas hidroxilas. No primeiro exemplo, 1, 2, dihidroxibenzeno. Di porque são dois grupos hidroxila. Enol é um grupo orgânico em que há um grupo hidroxila ligado a um carbono insaturado por uma dupla ligação. Então, para o enol, nós temos como grupo funcional a hidroxila ligada a um carbono que também faz uma dupla ligação. Em todos esses exemplos, nós teremos isso, uma hidroxila ligada a um carbono que faz uma dupla ligação. Todos são enóis. Etenol é um enol muito utilizado em perfumaria e nas indústrias alimentícias e farmacêuticas como odorizante. E a vitamina C também apresenta esse grupo funcional, que é a hidroxila ligada a um carbono que contém uma insaturação, uma dupla ligação. Nomenclatura do enol conta com um prefixo que corresponde ao número de carbonos existentes nessa cadeia, o infixo, que vai demonstrar o tipo de ligação química que existe entre os carbonos, e o sufixo ol. Mas é importante lembrar que na nomenclatura precisam aparecer tanto a localização da dupla ligação quanto a localização da hidroxila. Para este exemplo, nós temos 4 carbonos, então no primeiro carbono nós temos a hidroxila, a dupla ligação está entre os carbonos 1 e 2, começando no 1. O infixo em, que indica a presença de uma dupla ligação. Aonde está essa dupla ligação? Ela começa no carbono 1, por isso, but-1-en. A terminação será ol, e essa hidroxila está localizada no carbono 1. Por isso, o nome deste composto é but-1-en-1-ol. Mais exemplos. Segundo exemplo, nós temos uma cadeia principal, 4 carbonos. Esse em verdinho é o grupo funcional, enol. A hidroxila encontra-se no carbono 2, mas a dupla ligação encontra-se entre os carbonos 1 e 2, começando no carbono 1. Então, prefixo but tem 4 carbonos. Infixo en, porque tem uma dupla ligação, como é um enol, o sufixo é ol. But-1 en 2ol. Próximo exemplo, nós temos aqui um enol. Cadeia principal, contando com duas ramificações. Então, essas ramificações, elas precisam aparecer no prefixo. A cadeia principal tem 5 carbonos, pente. Infixo en pela presença da dupla. É um enol, então a terminação será ol. Mas nesse prefixo eu preciso localizar as ramificações. Então, eu tenho um grupo metil e um grupo etil. Nomenclatura: 3-etil, 4-metil, pente 1-en, 1-ol. Último exemplo, a cadeia principal é fechada. Ciclo X, que é um ciclo com 6 carbonos. O infixo en, porque tem uma dupla, e o sufixo ol, porque é um enol. Então, a nomenclatura fica ciclo hexa-1-en-1-ol. O que vimos até aqui? As funções éster, éter, fenol, enol. A sua fórmula geral e a nomenclatura oficial e algumas nomenclaturas vulgares para estes compostos orgânicos oxigenados. Vamos praticar? Questão 1. A estrutura molecular da morfina está representada ao lado. Assinale a opção que apresenta 2 dos grupos funcionais oxigenados presentes nesta substância. Faz o seguinte, dá um pause e tenta resolver, porque eu também vou resolver essa questão. Nós temos aqui, ele quer funções oxigenados. Então, nós temos um carbono com uma hidroxila ligado a uma dupla ligação. Então, essa aqui é a função enol. Nós temos um álcool, nós temos aqui um éter. Então, entre as opções, álcool
e éter. Questão 2. Os flavorizantes são produzidos em grande quantidade em substituição às substâncias naturais. Por exemplo, a produção da essência de abacaxi, usada em preparos para bolos, é obtida através da reação de esterificação realizada com aquecimento intenso e sob refluxo. Atente aos compostos 1 e 2, representados a seguir. O nome dos compostos 1 e 2 são respectivamente. Então, o 1, essa função orgânica aqui, é um ácido carboxílico. Sabendo disso, nós podemos eliminar a letra A, porque não trata de um ácido carboxílico na nomenclatura, e a letra D, porque também não trata de um ácido carboxílico na nomenclatura. Esse composto é formado por 2, 3, 4 carbonos, ácido butanóico. Então, continuamos com a expectativa para as letras B e C. Nós temos, neste caso, um éster, por conta do grupo funcional identificado. Esta primeira parte que contém o grupo funcional é formada por 4 carbonos. Então, será butanoato de alguma coisa. Nós já identificamos que é a letra B. D, segunda parte do nome, é o radical mais A no final. Como nós temos 2 carbonos, grupo etil, com A no final, etila. Logo, a resposta correta é a letra B. 3. O composto representado ao lado possui 3 carbonos primários, 2 secundários e 1 terciário. E não sei, vamos ter que verificar. Antes disso, oxigênio entre carbonos no meio da cadeia, oxigênio um heteroátomo, logo essa função aqui é um éter. É importante identificar rapidamente a função orgânica. Ele está perguntando se tem 3 carbonos primários. Bom, esse é um carbono primário, este é um carbono primário, este é um carbono primário. Todos estão ligados a somente um outro carbono. Esse segundo carbono aqui também é um carbono primário, porque ele só está ligado a um outro carbono. Esse carbono central é secundário, porque ele está ligado a 2 outros carbonos. Este também é secundário. Então, nós temos 4 carbonos primários, 2 secundários e nenhum terciário. Então, não pode ser a letra A. Um hidrogênio ligado ao carbono terciário. Não, porque nós não temos carbono terciário. Esta é uma cadeia acíclica, ramificada, saturada e homogênea? Não, ela não é homogênea, ela é heterogênea, tem o heteroátomo no meio da cadeia. É uma cadeia alifática? É aberta. Ramificada? Sim, tem uma ramificação aqui, grupo metil. Saturada? Sim, só tem ligações simples. Heterogênea? Sim, também, porque o oxigênio está entre carbonos, no meio da cadeia. O grupo funcional oxigênio no meio da cadeia caracteriza um álcool? Não, nós vimos que é um éter. Exercício 4. A fenilcetonúria é uma doença que pode causar retardamento mental se não for diagnosticada no tempo certo. O diagnóstico pode ser feito por meio de um teste simples, em que gotas de solução diluída de cloreto férrico são adicionadas à fralda molhada de urina de uma criança. Dependendo da coloração desenvolvida, identifica-se o ácido fenilpirúvico, que se encontra de acordo com o equilíbrio. Pode-se afirmar sobre as estruturas 1 e 2 desse equilíbrio que, então, nós temos nessa ponta a presença de um ácido carboxílico. Nós temos aqui a presença do grupo funcional que corresponde a um enol. Na estrutura 1, nós temos mais uma vez uma carboxila, indicando o grupo funcional ácido carboxílico, e uma cetona. A partir disso, vamos fazer as análises das alternativas. Ambos os compostos têm o grupo funcional álcool? Não, na verdade nenhuma. B. O composto 1 tem como grupos funcionais o ácido carboxílico e o aldeído? Não, possui ácido carboxílico e cetona. C. O composto 2 tem como grupos funcionais o ácido carboxílico e o enol? Sim. Letra D. Ambos os compostos têm como grupo funcional o fenol? Não. Como é que seria o fenol? Eu teria uma hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico.
5. Considere as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina representadas pelas fórmulas a seguir. Substituindo em ambas as moléculas um átomo de hidrogênio por um grupo hidroxila, obtém-se dois compostos que pertencem respectivamente às funções. Bom, no naftaleno, eu vou analisar com vocês esse carbono aqui, são todos iguais, tá? Para esse carbono, ele está fazendo uma, duas, três ligações. A quarta ligação ele está fazendo com hidrogênio. O enunciado me diz o seguinte, que eu preciso substituir um átomo de hidrogênio qualquer dessa estrutura por um grupo hidroxila. É exatamente isso que eu vou fazer. Então, o hidrogênio que estava ligado aqui, eu substituí por uma hidroxila. Eu vou fazer a mesma coisa na decalina, porque se eu olho para esse átomo de carbono aqui, ele está fazendo uma, duas ligações, e as outras duas ele faz com hidrogênio, ok? Como o enunciado pede, ele vai substituir um dos hidrogênios pela hidroxila. As funções novas desses compostos aqui, hidroxila ligado direto ao anel benzênico, é um fenol. Hidroxila ligado a um carbono saturado é um álcool. Então, respectivamente, nós teremos fenol e álcool. Bom, pessoal, até a próxima aula. Beijinhos!